Olá amigos, tudo bem? Novamente, Gerson Linhares, eu sou educador turismólogo, estou aqui participando através do Banco do Nordeste, do Centro Cultural Banco do Nordeste, dessas falas relacionadas ao patrimônio de Fortaleza, através do nosso lançamento da 5ª edição do nosso álbum de figurinhas Fortaleza a Pé. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter esses exemplares sendo ofertados para a população de Fortaleza, mas para isso vocês precisam seguir as nossas páginas nas mídias sociais, Facebook e no Instagram, Fortaleza a Pé. E também participar das nossas caminhadas culturais, que acontecem aos sábados pela manhã. Então é só agendar com a gente, entre em contato com a gente, tem uns contatos aí para que vocês possam agendar, marcar com a gente, para que você possa fazer esse tour cultural. Lembrando que tudo é ao ar livre, né? Nós não vamos poder entrar nas edificações, né? Mas a gente vai poder apreciar sim vários prédios históricos. Em cada roteiro que nós fazemos no centro da cidade, a gente chega a contemplar cerca de 50 edificações antigas, entre praças, igrejas e monumentos. Então vale a pena participar sim. Então hoje a gente vai falar de praças e monumentos. Você sabia que no Centro Histórico de Fortaleza a gente tem mais de 33 praças antigas? Olha que bênção, né? Olha que coisa bacana a gente ter mantido essas praças antigas. Lembrando que o centro da cidade, depois da Barra do Ceará, foi o bairro que Fortaleza praticamente prosperou, cresceu. Então Fortaleza cresceu em torno do Forte de Nossa Senhora da Assunção. E aí foram sendo criadas as primeiras ruas, as primeiras avenidas, e aí foram surgindo as praças, esses logradouros, que à época, né, era o principal ponto de visitação dos cidadãos e também dos visitantes, né? Fortaleza que começou a crescer a partir de 1823, quando ela foi elevada à cidade. Fortaleza foi elevada à vila em 1726 e em 1823, já na primeira metade do século XIX, Fortaleza despontou como cidade. Então, a cidade começa a se aformosear, a cidade começa a crescer e o surgimento desses logradouros. Vamos citar um logradouro bastante conhecido, que vai ser o primeiro, que é o local que nós saímos das nossas caminhadas. Nós saímos de lá, da Praça do Ferreira. Praça em homenagem a Antônio Rodrigues Ferreira Filho, o Boticário Ferreira. E vocês sabiam? O Boticário Ferreira não era cearense, ele era fluminense, ele era lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Então ele veio aqui no início do século XIX, chegou aqui sem eira nem beira, mas tinha um dom. Ele sabia fazer remédios, ele sabia manipular remédios. Então, logo ele conseguiu a autorização do governo de Pernambuco e montou a sua botica. Naquela época, botica era farmácia. E aí montou a sua botica na principal praça da cidade de Fortaleza até hoje, a Praça do Ferreira. E aí ele lá se destacou, né? Então, daí colocaram o nome da praça em 1871 de Praça do Ferreira. Se você for curioso, ao caminhar pela Praça do Ferreira, no meio da praça, a gente tem uma antiga cacimba, né? Antes, tem até uma parte que pega um pouco da cacimba, que é a parte da coluna da hora, da primeira parte de cimento, né, de concreto, que foi feita a primeira coluna da hora da cidade de Fortaleza. Então, no meio da praça, a gente tem esse monumento, o monumento da coluna da hora, que nós já tivemos dois. O primeiro em 1933, que foi construído na época do ex-prefeito Raimundo Girão, que era historiador aqui na cidade de Fortaleza. E nós tivemos o segundo monumento da coluna da hora, que foi feito na época do Juraci Magalhães em 1991. Ao lado da atual coluna da hora, que foi feita em ferro, mais estilizada, que foi até um projeto do arquiteto Fausto Nilo e o Delberg Ponce de Leon, você tem a placa de identificação da praça, onde você pode ver o rosto do nosso Boticário Ferreira, que dá nome à praça, esse principal logradouro. Lembrando que a Praça do Ferreira é a praça mais movimentada da cidade de Fortaleza. Por dia, circulam mais de 200 mil pessoas só na Praça do Ferreira. O centro da cidade, pessoal, circulam mais de 450 mil pessoas dia.
Isso em tempos normais. Em tempos de festas, de comemorações, o centro da cidade passa de 600 mil frequentadores, de visitantes. Então, o centro da cidade é um bairro pujante, é um bairro que recebe muitos visitantes, principalmente o cidadão cearense. Saindo da Praça do Ferreira, você logo encontra uma outra praça, praticamente a 100 metros, que é a Praça General Tibúrcio. Captaram? Praça dos Leões, porque o cearense adora dar apelido às praças. Então você tem uma curiosidade em Fortaleza. As principais praças de Fortaleza têm um nome oficial, que é dado pela Câmara dos Vereadores e que tem a assinatura do prefeito, e tem o nome popular, que é dado pelos cidadãos, né? Então, Praça General Tibúrcio, em homenagem a esse senhor do Exército Brasileiro, da artilharia do Exército Brasileiro, que lutou na Guerra do Paraguai. Tanto é que no meio da Praça dos Leões, vocês vão encontrar a estátua do general, que foi a primeira estátua erigida em praça pública, no ano de 1888. Virou Praça dos Leões no início do século XX, quando resolveram trazer alguns monumentos, alguns leões da França, e aí apelidaram a praça de Praça dos Leões. Então ali você tem aquele conjunto escultórico ali do nosso do Panteão do General Sampaio, e logo ao lado também, sem esquecer, a nossa maior escritora cearense, a Raquel de Queiroz. Olha que bacana, pessoal. Na mesma praça você tem a estátua de um militar e você tem uma estátua que remonta à nossa escritora Raquel de Queiroz, que nasceu aqui em Fortaleza, no centro da cidade de Fortaleza, no ano de 1910, no mesmo ano de inauguração do Teatro Alencar. Saindo da Praça General Tibúrcio, lembrando que a Praça General Tibúrcio ela é uma praça histórica tombada pelo governo do estado do Ceará. É uma das poucas praças tombadas pelo patrimônio histórico do estado do Ceará. Saindo da Praça General Tibúrcio, logo caminhando mais 100 metros, você vai se deparar com a Praça Valdemar Falcão. Valdemar Falcão, em homenagem a um grande político e professor cearense. Esse senhor, nascido em Baturité, ele tem lá no meio da praça, que fica ao lado do prédio do Banco do Brasil, a quarta sede do Banco do Brasil, né? Você tem, entre o Banco do Brasil e o prédio do Palácio do Comércio, você tem um monumento do nosso professor, né? Valdemar Falcão. Lembrando, pessoal, que esse monumento do Valdemar Falcão tem uma curiosidade. Se você observar, na frente do monumento, nós temos em relevo a imagem de um trabalhador. Por quê? Porque o Valdemar Falcão, na época do Getúlio Vargas, ele foi ministro do Trabalho. Então resolveram fazer essa homenagem. E esse monumento, pessoal, foi feito por um dos maiores escultores brasileiros, Humberto Coso, o mesmo que fez Machado de Assis lá na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e o mesmo que fez a estátua do José de Alencar, que está na Praça José de Alencar, em frente ao Teatro Alencar, ok? Então, caminhando mais um pouco, a gente chega à Praça Dom Pedro II, em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza, mas todo mundo só conhece aquela praça como Praça da Sé, né? Ainda tem gente que chama a praça de Praça da Sé, mas o nome oficial é Praça Dom Pedro II. Essa praça, pessoal, é a praça mais antiga de Fortaleza, era chamada de antiga Praça do Conselho, porque ficava em frente ao prédio do Conselho, onde antigamente os políticos trabalhavam, e ficava também ao lado do Forte de Nossa Senhora da Assunção. Caminhando mais um pouco, a gente vai ter o Passeio Público, ou Praça dos Mártires. O nome oficial da praça é Praça dos Mártires. Ali na subida da rua Doutor João Moreira, você tem essa praça que eu considero a praça mais bela da cidade de Fortaleza. Uma praça que remonta ao ano de 1880 e é uma praça, pessoal, é a única praça tombada pelo IPHAN, pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então vale a pena a gente dar uma passadinha por lá, tem até um restaurante lá para você passar momentos, e é muito arborizada, muito bela a praça.
Caminhando mais um pouco, você vai passar pela Santa Casa de Misericórdia, Centro de Turismo, aí vai se deparar com a Estação Ferroviária João Felipe. Em frente à estação, a gente tem a Praça Castro Carreira, que a gente chama de Praça da Estação. Olha que curioso, né? Praça da Estação, que também já foi uma das praças mais belas de Fortaleza, mas que virou um terminal de ônibus. Agora estão mudando tudo, né? Lá vai ser um belo espaço cultural, juntamente ali com a Estação das Artes, que é a Estação João Felipe. Vamos caminhar mais um pouquinho, a gente vai ter a Praça Capuçã de Abreu, né? A Praça Capuçã de Abreu, que fica bem próxima à Praça José de Alencar. Capuçã de Abreu, que foi em homenagem ao maior historiador brasileiro, nascido em Maranguape. E, caminhando um pouquinho, você se depara com a Praça José de Alencar, que fica em frente ao Teatro de Alencar, em homenagem ao maior romancista brasileiro, José Martiniano de Alencar. E aí, pessoal, encerra um pouquinho ali das praças, aí você vai voltar lá para o lado da Duque de Caxias e você vai ter a Praça Clóvis Bevilacqua, em frente à Faculdade de Direito, que o pessoal tem em chamar de Praça da Bandeira, mas não é Praça da Bandeira, é Praça Clóvis Bevilacqua. Depois você pode passar em frente à Igreja do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, que tem a Praça do Carmo, uma pequena praça em frente à igreja. Depois você se dirige à Praça do Santuário do Coração de Jesus. Tem uma pequena praça no entorno da igreja do santuário. E ao lado você tem o belo Parque da Liberdade. Vocês sabem onde fica? O Parque da Liberdade é o Parque das Crianças, a Cidade das Crianças, ok? Que agora está passando por um grande restauro e que futuramente nós vamos ter vários equipamentos culturais lá na praça. Caminhando um pouquinho mais, pegando a Pedro I, você vai se deparar com a praça, uma das praças mais belas também do centro, que é a Praça Murilo Borges, em homenagem ao ex-diretor do Banco do Nordeste do Brasil e que foi prefeito da cidade de Fortaleza, o general Murilo Borges. Ele foi prefeito durante 10 anos na cidade de Fortaleza. Então, a gente tem até um monumento belíssimo, que é o monumento das sereias, né? A Fonte das Sereias. E aí eu encerro, pessoal, porque em frente a essa praça nós tivemos uma das últimas sedes do Banco do Nordeste do Brasil. Todo mundo sabe que o Banco do Nordeste foi criado na época do ex-presidente Getúlio Vargas, na década de 50. É um banco de desenvolvimento que tanto ajuda a área da agricultura, do comércio e, em especial, a cultura, através do Centro Cultural Banco do Nordeste, que vocês poderão visitar futuramente, em breve, tá? Vocês vão poder ter acesso a mais informações sobre o patrimônio histórico de Fortaleza. Encerro agora esse momento das praças e monumentos, para que a gente possa continuar com os nossos vídeos sobre o patrimônio da cidade de Fortaleza. Lembrando que o Banco do Nordeste do Brasil está patrocinando a 5ª edição do álbum de figurinhas Fortaleza Pé. Então acesse as nossas mídias sociais, Fortaleza Pé no Instagram e no Facebook, e você poderá concorrer aos álbuns de figurinhas. Se você vier caminhar com a gente, aí você vai receber o álbum de figurinhas com as 72 figurinhas do patrimônio histórico de Fortaleza. Citei apenas algumas praças, existem 33 praças, eu citei apenas algumas, ok? Vem com a gente caminhar. Um abraço.